Então, passo a palavra para o reverendo Christian. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês aqui online e também bem-vinda a todos que vão depois assistir no canal YouTube Igreja Santuário. E para começar, gostaria de compartilhar um versículo de Jesus, que fica em João 17:21. Jesus estava orando, fazendo oração para os discípulos. Então, João 17:21 é um versículo que eu gosto muito. Jesus orando para união, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse é um versículo que tem o segredo da união e da unidade. A união que Jesus está falando começa com Deus Pai e Jesus Filho de Deus, Messias, são um. E ele faz oração para que os discípulos também sejam conectados, recebendo Jesus, aceitando Jesus, praticando o ensinamento e assim construir a união. E depois que Jesus foi para o céu, o cristianismo teve muita dificuldade para conseguir manter essa união. Mas Deus mandou depois, 2000 anos, o Revelação no Mundo, também, que é um campeão da unidade, da união. Samuel Moon continua essa missão. Então, para nós ter a união, devemos buscar essa união com Deus, Revelação no Mundo, que continua a missão de Jesus e nossos discípulos. É interessante que o Samuel ele deu um discurso em 1981, no dia do aniversário da criação do movimento. Ele falou assim: suponho que duas facções aparecem na Igreja de Unificação. Na verdade, hoje temos três facções principais no movimento de unificação. Como você vai escolher a facção correta? Não deve ter nenhuma dor de cabeça. Tentar escolher a facção correta. O critério que trabalha mais duramente para a vontade de Deus, que tem mais união como fundador que o Filho de Deus, o Messias. Esse é o critério. Então, eu queria convidar todos unificacionistas que estão assistindo, meditar, refletir, que tem mais união como fundador, que tem mais dedicação para praticar a vontade de Deus e que se dedique para salvar o mundo. E, nessas palavras, gostaria de convidar vocês. Agora vamos começar a apresentar um pouco sobre a Igreja do Santuário. Então, eu vou compartilhar minha tela para mostrar o slide. Ok. Deixa eu ver aqui. Momento. Espera um partager. Espera aqui também. Desculpe. Ok, partager. Espero que o computador não vá travar. Agora eu tenho que mostrar o PowerPoint, né? Não está aparecendo, né? Reverendo Christian, ainda não está aparecendo, mas... Não ainda não. Agora sim. Agora tá. Ele é demorado. Então tá ok. bom. Então, aparece a tela. Igreja do Santuário é o nome completo. É Santuário da Unificação e Paz Mundial. Então, se estamos prontos, vamos começar a explicar um pouco.
falar sobre a unificação e paz mundial. Então, a Igreja do Santuário começou, apareceu, surgiu, a propósito da Igreja Santuário, como você vê na tela, é para honrar, preservar o legado e compartilhar os ensinamentos do nosso mundo, que chamamos o verdadeiro Pai. E podemos ver, como já falei no início, Jesus vem como Messias, e depois, 2 anos depois, Jesus passou a unção e a missão para o resto do mundo. Então, o segredo da unificação e da paz mundial é a união com Jesus e o resto do mundo. Nós vamos continuar. Então, o fundador da Igreja do Santuário, pastor e fundador, Reverendo Young Jin Moon e sua esposa, esposa Yonanim. Então, o casal, Young Jin Moon e Yonanim Moon, foram nomeados herdeiro, sucessor, para continuar a obra providencial do Pai, o Reverendo Samuel Moon, que encontrou Jesus aos 15 anos, que desenvolveu um ministério mundial ao longo de 6 décadas para continuar a missão de Cristo, baseado na Bíblia e no princípio divino. O nome aparece aqui. Vamos ver aqui. Então, eu coloquei João 16 aqui e Apocalipse 10, porque os cristãos evangélicos têm dificuldade de aceitar que além da Bíblia, além da Escritura Sagrada da Bíblia, tem outro livro. Então, Jesus, ele ensinou nesse versículo, pode pesquisar depois, que tem outros ensinamentos depois da Bíblia. Ok? Ok? Aqui temos 2 trechos dos discursos de Reverendo Young Moon de 1983, que já fala sobre do sucessor para o futuro. O primeiro versículo fala assim: sempre haverá um representante físico de verdadeiro Pai aqui na Terra, de uma geração para outra, haverá aquele eixo em que a Terra girará. Portanto, todos vocês aqui na Terra e todas as pessoas nas gerações que virão estarão centrados no mesmo eixo. No segundo trecho, depois que o registro ser feito, o verdadeiro Pai nomeará seu sucessor. Esse sucessor deve ser conhecido para toda a Igreja da Unificação, todas as casas abençoadas e a família dos verdadeiros pais. Todos devem aceitar unanimemente, uma vez que o sucessor seja determinado, a lei ou constituição do reino celestial será estabelecida para guiar todas as atividades. A lei guiar os cidadãos celestes aqui na Terra, no reino do céu. Então, esse ensinamento do Reverendo Samuel Moon, de 1983, falando a respeito do futuro do sucessor e representante. Pois bem. Em 2008, foi um ano que o Reverendo Samuel Moon escolheu e anunciou para o mundo o sucessor. Então, a partir de agora, eu posso deixar alguém encarregado do meu trabalho, ao meu nome. Atualmente, não há ninguém entre os meus membros da igreja que supera Hyunjin e en seu padrão de fé ou de qualquer outra forma. Vocês entendem? Estou nomeando ele. Então, esse 2008, Hyunjin, o filho mais novo do Samuel Moon, foi nomeada sucessor e presidente do movimento. E depois acontecer a cerimônia do posse, da oração, da transferência da autoridade, para da autoridade como representante. Então, a cerimônia do posse do Reverendo Young Jin Moon, 18 de abril de 2008, aconteceu na Coreia, e o Samuel Moon fez a seguinte oração. Nesse momento de transição hoje, nesta ocasião onde eles podem
herdar a autoridade como os representantes herdeiros que podem assistir a todo o nome dos seus pais. Trecho da oração. 18 de abril de 2008, autoridade que foi passada para o casal. Depois, de 2009, aconteceu 3 semanas de coroação. Então, a coroação do verdadeiros pais, mas também o verdadeiro pai colocou a coroa para o casal herdeiro, o filho, Yonjin e esposa Anônimo. E fez a oração para Deus. Então, o verdadeiro pai do céu da terra da humanidade, falando para Deus, Anônimo, eu transfiro e passo a benção dos meus pais para esse casal. Essa cerimônia aconteceu uma primeira vez, 15 de janeiro, na Coreia. E depois, dia 31, 2 vezes, na Coreia e nos Estados Unidos. Para repetir 3 vezes, para marcar, seja registrada na história, o casal herdeiro que recebeu a unção e a autoridade dos seus pais, e a bênção dos seus pais. Ok? Depois que aconteceu essa cerimônia de coroação, essa escolha, o Reverendo Solomon teve que escrever mais uma vez no papel um testamento, porque começou a surgir um grupo que não estava aceitando, obedecendo essa ordem da sucessão. Então, por isso que ele escreveu depois no papel, na mão, que o representante e herdeiro Yonjin-moon, qualquer outro herege, destruidor. Então, ele fez essa proclamação escrita, mais uma vez, declarar para o mundo, já foi escolhido o sucessor. Era em 2010. Depois, aconteceu aqui uma declaração muito triste, muito surpreendente, no meio do discurso, que era o último discurso público do Reverendo Solomon em 2012, na ocasião da inauguração da ONU Mulher Tipo Abel. No meio do discurso, ele parou e declarou: não tem mais verdadeira mãe. Ela foi educada para mim, mas não há mais verdadeira mãe. A posição do Reverendo Moon, da esposa, a esposa vazia, significa que a Raja Moon já, nesse tempo, deixou a posição. Então, o Reverendo Moon, a partir no final da sua vida, 2012, declarou que ele está sozinho, ele mais deixou sua posição. E depois, essa situação foi confirmada pela Raja Han, que várias vezes declarou: eu tenho trilhado esse caminho sozinha. Então, significa que Raja Han, mãe, verdadeira mãe, está separada. Deixou o reino do mundo. Ok? Alors, o que aconteceu depois de 2012? O Reverendo Solomon deixou a terra e foi para o mundo espiritual, em 2012. Então, nesse momento, começou uma nova etapa, o movimento de unificação. A verdadeira mãe a mãe Han, começou, primeiro, a despedir o presidente internacional da Igreja de Unificação, quando o Yonjin-moon foi demitido, primeiro na Coreia, ele tinha 5 posições. Então, ele foi demitido sem nenhuma razão, explicação circular escrita, nada. Sumiu. Bom, ele foi primeiro, no primeiro tempo, enviado para os Estados Unidos. Também, em mais velho, Kuk Jinim, que era presidente da missão, fundação administrando as finanças do movimento, foi demitido. Aconteceu logo depois da ascensão do pai, Reverendo Solomon. E também, o Yonjin-moon, que tinha a posição do presidente internacional, foi demitido, expulsado da organização, mas sem nenhuma declaração, sem transparência. Perdeu todas as posições, mas recebeu apoio do irmão mais velho,
ele foi na mata de Pensilvânia, em exílio. Mas, apesar que ele foi demitido, não tinha mais nenhuma posição, ou deixou tudo, mas nunca esqueceu no coração dele sua missão de sucessor. Então, no coração dele, ele ficou se preparando como ele vai continuar essa missão de sucessor, continuar o legado, preservar e compartilhar os ensinamentos do pai. Então, ele ficou se preparando para uma nova missão no exílio, na mata, no deserto da Pensilvânia. O que aconteceu depois? O movimento da unificação que o Reverendo Samuel fundou começou a acontecer algumas mudanças. Junto com a verdadeira mãe Han e as lideranças da sede internacional que traíram o verdadeiro pai, o fundador, eles ficaram calados e começaram a mudar os ensinamentos e tradições. A primeira coisa que mudou no início de 2013, eu fiquei muito surpreso também nessa época, 2013, eu nunca aceitou entender por que o nome de Deus mudou. O nome de Deus sempre é mencionado na Bíblia, Pai Celestial, singular, Deus único, na Bíblia, na oração de Jesus, no princípio divino. Também o verdadeiro Pai sempre orava o nome do Pai Celeste, e de repente mudou para Pai Celestial plural. Uma questão muito estranha, uma mudança muito estranha, mas foi engolida para todo o movimento da unificação e todo mundo ficou calado. Depois, o que aconteceu com as escrituras sagradas? Então, iniciou 2013, aconteceu o evento do Dia da Fundação, e o discípulo reverendo Yong Kim, um dos 3 discípulos do verdadeiro Pai, apresentou uma nova versão revisada do Cheon Kyung, que são as escrituras sagradas compiladas de trechos do discurso do Samuel. Então, a nova versão revisada do Cheon Kyung foi encomendada para a mãe, a verdadeira mãe, a Jahan, mas ela ordenou que certas passagens do sermão fossem deletadas, apagadas. E as palavras se referindo à mãe de forma crítica, ou que a mãe foi educada pelo verdadeiro pai, foram apagadas. E o novo Cheon Kyung polido à mãe, que substituiu o Cheon Kyung original, publicado pelo verdadeiro pai, perdeu quase 80% do conteúdo original. E que o verdadeiro pai oficializou o conteúdo e não pode ser mudado ou revisado, fez uma oração de dedicação da versão original em abril de 2004. Então, mudou a base do ensinamento do fundador do movimento da unificação. Depois, em 2010, Hyun Jin, que estava na Pensilvânia, já estava fazendo reunião em casa, já ele fundou o World Peace Unification Sanctuary, a Santuário da Unificação e Paz Mundial, e depois a comunidade começou a crescer, e a comunidade depois procurou um salão de reunião e mudou para aquele local que vemos aqui na foto da Newfoundland, na Pensilvânia. Era uma antiga capela da Igreja Católica. Então, a partir de 2014, as reuniões, os domingos, começaram a acontecer na Igreja do Santuário da Pensilvânia aqui. E, no início de 2015, 3 anos depois da ascensão do Pai, foi um sermão especial, rompendo o silêncio. Então, Hyun Jin começou a revelar publicamente o que aconteceu depois da ascensão do Pai. Ele falou assim que a liderança tentou subornar o casal herdeiro, oferecendo posição, dinheiro, talvez muito dinheiro, para que ele aceitasse
o que estava acontecendo, traindo o verdadeiro pai com um poder político temporário. Então, em 2015, Hyun Jin começou a falar a verdade. Falou que a verdade tem que ser exposta. E que não deve vender sua alma ou ser comprado para posição, poder, dinheiro. Então, ele explicou essa incidente, o que ele passou, essa pressão. Ele foi pressionado, mas ele não deixou de ser fiel à missão que o pai deu, de continuar a missão do sucessor herdeiro e continuar o legado do verdadeiro pai, a revelação do mundo. Outro evento importante na história da Igreja Santuário, que aconteceu 30 de agosto de 2015, que era o terceiro aniversário da Assunção do verdadeiro Pai, sob o fundamento da Declaração do verdadeiro Pai. Em 2012, o verdadeiro Pai declarou que Hyun Jin Nim e Kook Jin Nim eram os vitoriosos, verdadeiro Abel e Caim da história, na família verdadeira, que se uniram, são realizados na vontade de Deus. Então, já o verdadeiro Pai, em 2012, declarou essa união entre o irmão mais velho e o irmão mais novo, que representa a união de Caim e Abel, da família do Adão. Essa união de Caim e Abel e vitorioso é muito importante, porque no Conselho Divino fala, quando tem a união de Caim e Abel, é uma condição de indenização para a restauração dos pais. Então, vamos ver mais para frente, que o verdadeiro pai estava sozinho, mas graças à vitória de verdadeiro Caim e verdadeiro Abel, Hyun Jin, irmão mais velho, mais novo, unido, graças a esse fundamento, Deus a trabalhar para encontrar uma nova esposa para o revelação do mundo, que vamos falar daqui a pouco. Então, podemos ver aqui que o Kook Jin Nim coloca a coroa. Kook Jin Nim, que é o irmão mais velho, coloca a coroa e para mostrar que o novo rei do Cheongguk representa a união de Caim e Abel. Então, os dois, o casal herdeiro, recebe a coroa. Depois, 2015, outubro, foi um dia histórico também importante, que é a declaração dos Estados Unidos do Cheongguk. Então, Constituição, declaração da Constituição. Esse é um evento muito importante. Essa proclamação que foi feita para Hyun Jin Nim, segundo rei de Cheongguk, porque vai colocar a direção, vai revelar a direção para o futuro reino de Deus aqui na Terra, como vai ser governada, como máximo de liberdade máxima para todos os cidadãos de Cheongguk, que são filhos e filhas de Deus, e limitar o governo, pequeno governo, e também todos os poderes descentralizados, não pode existir poder grande, e autonomia máxima. Mas todos cidadãos com mais responsabilidade na governança, incluindo a participação na defesa e na segurança da nossa família, da nossa vizinhança e da nossa nação. Então, é um resumo, a declaração da Constituição de Cheongguk. Depois vou deixar os links, podemos encontrar o texto da Constituição no site. Depois, sobre a coroa. Aqueles que acompanham a Igreja Santuário, podemos ver que os casais, no momento de receber, de participar da cerimônia da benção do casamento sagrado, que o casal tem uma coroa. Por que temos uma coroa na Igreja Santuário? Baseado no Apocalipse 1:6, que declara que o Cristo faz de nós
rei e sacerdote para Deus. Então, no sermão 2017, 17 de setembro de 2017, um sermão que o Eugênio explicou as coroas do reino. O rei, segundo o rei, falou: como meu pai me deu uma coroa, quero que todos vocês, os casais abençoados, também tenham coroas, com a mentalidade dos reis e rainhas soberanos, e tenha autoridade espiritual e moral legítima. Então, essa coroa, para nós lembrar, quando temos uma cerimônia, temos a autoridade dos filhos de Deus, autoridade moral e espiritual, e também de governar, começando com a nossa família. Então, Deus dá para nós essa autoridade. Na verdade, é o Rei dos Reis que dá para nós. E devemos aceitar essa posição que o Rei dos Reis nos dá para administrar, governar a família, a comunidade, o reino de Deus. Também temos o versículo da Bíblia aqui para referência, que a Bíblia também menciona sobre a coroa. Depois, vamos continuar. Outro evento miraculoso que aconteceu no final de dezembro de 2016, a chegada da senhora Kang Yangshil Kang, que era a primeira discípula do verdadeiro pai na Coreia do Sul, desde 1952, e com 90 anos de idade, como risco a vida, viajou, deixou a Coreia, escapou da Coreia e chegou na igreja do Santuário, na Pensilvânia, para apoiar o Reverendo Jin-moon como sucessor herdeiro do verdadeiro pai e segundo rei de Xangu. Esse é um milagre. Deus tinha um plano. Agora, esse sermão de agosto de 2017, o Yoon Jin-moon começou a falar muito, em agosto de 2017, desse evento que acontece uma vez a cada 7.000 anos, um evento que foi muito divulgado nas mídias, que é um alinhamento astronômico de dois planetas envolvendo as constelações de Virgem, Leões, o Sol, a Lua, os planetas de Mercúrio, Marte, todos os planetas que podemos ver no mapa. No dia 23 de setembro de 2017, foram alinhados, uma vez só na história. Então, os estudiosos da Bíblia e das profecias começaram a divulgar a notícia que esse evento representa o sinal do Apocalipse 12. Versículo 12 do Apocalipse, que fala um grande sinal no céu e uma mulher vestida do sol, que tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de estrela sobre a cabeça. Essa mulher, Pyongyang, recebeu essa revelação, inspiração. Essa mulher corresponde à vinda da senhora Kang, que fugiu para o deserto, fugiu da Coreia, para chegar no deserto da Pensilvânia, que é o versículo 6. E o versículo 5, que é muito importante, deu à luz a um filho que governará todas as nações como cetro de ferro. Nesse momento, como a interpretação dessa revelação, dessa profecia da Bíblia, é como o evento do alinhamento planetário. Então, a revelação começou a fluir sobre o cetro de ferro, que começou a ser como ensinada, e Raymond Jin começou a interpretar o cetro de ferro não somente como uma palavra, um cetro de ferro interno, uma palavra de Deus, mas também o significado externo do poder e da força para lutar contra o mal. Então, começou, a partir desse momento, 2017, agosto, o Ministério do Cetro de Ferro, podemos dizer. E depois, esse evento, 23 de setembro de 2017, que é o dia do alinhamento dos planetas, aconteceu a coroação da noiva de Cristo. A cerimônia de benção, o nível de perfeição, e o casamento sagrado dos meus pais, do céu da terra e da humanidade. O verdadeiro pai que estava sozinho, não está mais sozinho.
Deus escolheu a senhora Kang Yang-sil para ser a noiva de Cristo e completar a missão de Eva, restaurado junto com Victor Peck no mundo espiritual. Então, Deus providenciou essa mulher, Kang Yang-sil, para continuar essa missão, restaurar a missão de Eva, que a Eva anterior deixou, a Jane deixou a posição, mas Deus providenciou no fundamento vitorioso Caim e Abel, que era unida. Deus escolheu a Kang Yang-sil para completar o nível da perfeição do casamento sagrado dos seus pais. Quase acabando. Agora, um pouco sobre o Ministério do Setor da Fé. Então, como eu acabei de falar, a partir do final de 2017, o Leon Gini iniciou uma série de 21 sermões sobre o reino do Setor da Fé, até julho de 2018. 21 sermões para explicar a essência, para explicar o significado do reino do Setor da Fé. Explicando assim, como seguidor de Cristo, todos os cidadãos do bem têm a responsabilidade para a defesa e a governança do reino de Deus, começando com a nossa família, comunidade e nação. Então, o Ministério do Setor da Fé é baseado no ensinamento de Irmão Moon, que declarou os deveres e missão do cidadão de Cheongguk no discurso de entrada no palácio, em 2016, tornando-se emissário do céu, cumprindo as duas missões do Reino da Paz, Cheongguk, participando das forças de polícia, de paz e do ministro. Então, para entender esse conceito, temos que ler esse livro, e também que é a essência dos 21 sermões, e também baseado na Bíblia, Salmo 2, segundo Salmo 8, 9, e Apocalipse 2, 27, 12, 5, 19, 15, que tem referência base da Bíblia, para entender o Setor da Fé. E para concluir, quase no final, hein? Para concluir, 2018, fevereiro de 2018, 28 de fevereiro de 2018, aconteceu um evento muito grande, que teve uma repercussão muito grande nas mídias no mundo inteiro, que é a Semana da Benção do registro no livro da vida. Todos os participantes, os casais que foram convidados, casais abençoados, como coroa, e também para trazer o cetro do ferro, que são os fuzis travados para impedir a carga de munição, para a segurança, mas para mostrar o instrumento, porque o setor do ferro é a responsabilidade para um casal seguidor do Cristo, Rei dos Reis, para que o mundo do bem possa se defender, para defender o reino de Deus. Então, todos os casais que participam têm na mente o conceito do rei e rainha, sacerdote, evangelista, e também a responsabilidade de querer defender sua família, sua vizinhança e sua comunidade, como fosse necessário para impedir o mal de infiltrar ou de perturbar o reino de Deus. Então, esse evento teve uma grande repercussão no mundo todo, porque essa é uma revolução. Ok? Termina aqui. Aqui são os links. Eu vou deixar essa palestra no site da Igreja de São Paulo do Brasil. Na verdade, já coloquei. Para depois, se alguém quer pesquisar. Esse livro, né? E também tem um livro de Setor da Fé, tem a Constituição e todas as explicações você pode encontrar nesse site. Muito obrigado, agradeço pela paciência e atenção de vocês. Ok,